Paz do Senhor, graça e paz. Amém. Quer dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, né? Eu me sinto bastante da casa, porque o pastor Azildo e o pastor Aparecido, para mim, são meus pais espirituais, têm caminhado muito comigo. Eu falo o pastor Aparecido que ele me abraça como um pai, né? Eu sinto ele me abraçando como um pai mesmo. E um amor muito grande dos irmãos. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós nesta noite, né? Falar de missões parece que é uma coisa tão pesada, né? Quando a Elisângela me chamou, eu falei, meu Deus, porque eu sou uma pessoa muito voltada à restauração, né? O pessoal conhece o Ministério Mulheres Saradas, é um ministério que é mais voltado à vida do crente mesmo, né? Trabalhar um pouco mais em construção, restauração, edificação, mas todos nós temos que ser missionários evangelistas, amém? E eu falei, Deus, às vezes as pessoas têm o culto de missões como algo tão pesado. Nós percebemos na maioria das igrejas que quando é culto de bênção, campanhas, né? A igreja geralmente é lotada, mas no culto de missões, geralmente as pessoas não gostam muito de participar. E por que missões as pessoas não gostam de participar? Porque eu entendo que missões é um casamento, né? É muito fácil quando nós namoramos, né? A gente vem na igreja e namora com Cristo, né? É gostoso namorar. Então você vem quando você quer, né? Aí você sente Jesus sempre cheiroso, né, do seu lado, você passeia com Jesus durante um período de tempo, mas quando nós amamos mesmo alguém, nós decidimos casar, e para casar existe se pagar um preço por isso, né? Casar significa comprometimento, casar significa você abrir mão daquilo que você acha importante em prol de outra pessoa. Eu posso dizer para vocês, queridos, que missões é um casamento, e eu não sei quantos de nós está disposto a casar ou não com Cristo, né? Mas eu posso dizer para vocês que o Senhor, Ele aguarda uma noiva, né? O Senhor, Ele aguarda uma noiva, e vai existir o dia do casamento. E se nós não fizermos aquilo que o Senhor propõe para nós e ficarmos só no período de namoro, eu posso dizer para vocês que dificilmente nós vamos chegar ao casamento. Então assim, não é pesado, queridos, mas é a palavra de Deus, nós vamos estar compartilhando um pouquinho disso. Então, para nós entendermos um pouquinho o que é missão, eu queria que você virasse para o seu irmão e perguntasse para ele: qual é a sua missão, querido? Agora eu queria que você respondesse para ele que em Cristo a nossa missão é a mesma. Nós podemos ter várias missões na vida da gente, né? Você pode ter como objetivo da sua vida várias coisas, mas em Cristo, na palavra de Deus, como servos, como filhos do Senhor, a nossa missão é a mesma. E qual é o significado de missão? Mas a gente fala missão. O que é missão? Se você for olhar no dicionário Aurélio, missão, antes de iniciar, desculpa porque eu sou assim mesmo, tá? Eu acabo tumultuando um pouco, eu me empolgo um pouco, mas eu queria em primeiro lugar agradecer assim, algumas pessoas que estão aqui comigo. Queria agradecer a Tamires, queria pedir para a Tamires subir, inclusive aqui que a Tamires vai tocar, e ela faz parte do que a gente vai ministrar aqui. A Tamires é uma das ministras de louvor do nosso ministério. Queria agradecer a Luciana, que é da Água Viva também. Essas meninas já foram no culto de manhã, elas são ativas no seu ministério. A Luciana é a mais recente integrante do Ministério Mulheres Saradas, vai ser uma das adoradoras em louvor. Ela dança, ela tem o Ministério de Dança Profética e vai estar dançando conosco nos próximos eventos. A Estelinha também, que é minha amiga de sempre. E então, qual é o significado de missão? Missão é encargo, é incumbência, obrigação, enviado. Então, a tradução de missão nada mais é do que obrigação. Nós temos por obrigação de fazer algo, ou nós temos o encargo de fazer algo. E o antônimo de missão, o contrário de missão, é exatamente isenção, ociosidade e desobrigação. Então, à medida que nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver se nós estamos encaixando, né, em missão ou no contrário disso. E para que nós entendamos um pouquinho sobre missão, nós devemos responder: para que se propõe a fazer e para quem? Então você tem sempre uma missão, aonde você se propõe a fazer algo e para alguém, ou para você mesmo.
O enunciado de missão é uma declaração concisa do propósito das responsabilidades. Por que você existe, o que você faz e para quem. Então, é assim só para a gente ter uma ilustração um pouquinho do que é missão. E para que nós pudéssemos entender um pouquinho disso, eu queria... É engraçado que quando eu comecei a estudar um pouquinho do que eu iria falar hoje, o Senhor me mandou preparar duas palavras que eu não sabia, mas foi a primeira palavra que o Senhor Jesus pronunciou quando Ele esteve em público e a última palavra que o Senhor falou 7 dias antes dele morrer. É muito interessante, né? São 2 textos da Bíblia diferentes, mas um foi o primeiro que o Senhor falou em público, dentro da sinagoga, e o último que Ele pronunciou antes de morrer. E eu queria, antes de falar isso, ler, porque Ele falou exatamente essa palavra. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 61. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da de vocês. Essa é uma das palavras mais lindas que tem na Bíblia. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os viram o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Esse texto ele é muito lindo, mas o que o Senhor pronunciou, que está no livro de Lucas 4, eu só quero um pouquinho mais baixinho. Obrigada, tá? Em Lucas 4, ele diz exatamente a mesma coisa, mas ele dá uma parada, porque não era o momento ainda de se pronunciar as próximas coisas. Era a primeira pregação dele dentro da sinagoga. Então ele deu uma parada, ele não leu toda a escritura como nós acabamos de ler. E diz assim, Lucas 4, a partir do 14. Peraí, é isso mesmo? 16, é isso aí. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele parou porque era somente o que ele precisava pronunciar naquele momento, né? E quando nós percebemos que Jesus fala assim, que o Espírito do Senhor é sobre mim, é algo extraordinário, queridos. Porque Jesus aqui estava falando como homem, totalmente como homem. Foi a primeira ministração ali na sinagoga que ele estava fazendo. E por isso houve necessidade dele falar que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Porque sobre, o que significa a palavra sobre? É por cima, é acima, é sobrepor. O Espírito do Senhor ali era sobre Jesus. Ele estava acima de Jesus, porque Jesus ali estava como homem. E se Jesus ali não tivesse o Espírito Santo sobre ele, ele não seria capaz de ministrar. E ele se sujeitava ao Espírito naquele momento, porque ele mesmo pronunciou: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim. Sobre significa estar por cima, sobre significa estar após, em cima de algo. E quando nós lemos esse texto, eu creio que o Senhor nos colocou esse texto exatamente para dizer sobre o porquê que ele veio na terra e o porquê que nós também existimos. Qual é a nossa missão? Porque a palavra de Deus fala que no nome dele, após a sua morte, nós seríamos capazes de fazer obras maiores do que ele fez. Então, se ele deixou esse legado para nós, essa missão, é porque nós também temos que ter o Espírito Santo sobre nós. E nessa palavra diz que o Espírito do Senhor é sobre ele, por isso que ele foi ungido para evangelizar aos pobres. E quando nós vemos a palavra ungir, o que é que significa a palavra ungir? Na Bíblia a gente sabe que a unção, ela tem um simbolismo de poder e um simbolismo de proteção. Amém? E também tem a unção com óleo, o simbolismo da cura e o simbolismo de purificação, porque quando o sacerdote entrava no templo, ele usava o óleo da unção no templo para purificar aquele lugar. Então Jesus está querendo dizer aqui que o Espírito Santo era sobre ele e o ungiu para evangelizar os pobres. Ele também enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. Então, queridos, será que nesta noite nós podemos assim dizer como Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, né? Se o Espírito do Senhor é sobre nós, meus queridos, nós não podemos viver uma vida somente pensando numa missão terrena, numa missão onde nós venhamos simplesmente ter os nossos objetivos aqui na terra, de ser prósperos financeiramente, de estudar, de casar, de construir, né? De fazer tantas coisas que nós também podemos fazer. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós falarmos que nós temos o Espírito do Senhor sobre nós, nós temos que dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos responsáveis por estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eu queria assim fazer uma pergunta para vocês. E eu confesso para vocês que hoje eu posso fazer essa pergunta para vocês, porque essa semana eu ganhei uma vida para Jesus. Eu ganhei uma senhora de 81 anos para Jesus essa semana. E assim, queridos, no ano passado eu me preocupei muito com a minha vida, né? Em 2009 eu me preocupei quando acabou. E eu falei: Deus, o que foi que eu fiz para Ti? E eu tenho assim uma preocupação muito grande nesses dias em perguntar: Senhor, o que eu fiz para Ti? Né? O que eu tenho feito para Ti? Queridos, se nós passarmos, nós estamos entrando no terceiro mês deste ano. Se nós passarmos um ano inteiro sem fazer uma das coisas que está escrito aqui nesta palavra, é impossível nós dizermos que o Espírito Santo está sobre nós. Nós podemos até ter o Espírito Santo ao nosso lado, nós podemos até andar alguns momentos com o Espírito Santo, mas dizer que Ele está sobre, que Ele está acima de nós, eu posso dizer para vocês que é impossível dizer. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós, se Ele for Senhor das nossas vidas, se Ele estiver acima de nós como pessoas, de nós seres humanos naturais, Ele vai nos ungir para que nós possamos
pregar as boas novas do reino, para que a gente possa resgatar os oprimidos, para que nós possamos dar vista aos cegos. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem é quando ele fala assim: e pregar liberdade aos cativos, né? E pôr em liberdade os oprimidos. E em Isaías ele fala acerca de Sião, que isso é o que mais me chama a atenção, porque aí assim é o meu chamado, é o que eu gosto mesmo de ministrar. Porque Sião é a cidade de Jerusalém. Sião é o local onde foi construída o templo ali de Salomão. E ali fala que naquele lugar o Senhor estaria derramando alegria, né? Ele estaria resgatando os oprimidos ali de Sião. Então, gente, é impossível que durante um ano nós possamos passar sem trazer uma pessoa para a casa do Senhor, sem guiar uma vida para Jesus, né? Eu fui trabalhar na segunda-feira, eu tinha um compromisso no Guarujá, e 7h30 da manhã eu já estava lá. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu tinha que tirar o trono, que o último Ministério Mulheres Saradas foi na igreja lá em Santos, e eu tinha deixado o trono lá. Eu falei, vou aproveitar que estou pertinho, o carro está vazio, vou buscar o trono. E eu cheguei lá e a pastora Dalila falou: Rita, você está muito ocupada? Eu falei, pastora, eu tenho que estar mais ou menos por volta de 1 hora em São Paulo. Ela falou, vamos fazer uma visita comigo? Eu falei, vamos, pastor. E essa irmã que tinha telefonado, e era uma senhora de 81 anos, e ela estava com muita dor no corpo, que é natural pela idade, mas ela tinha acordado com muita opressão, muito triste, assim, a alma batida. E ali a pastora pediu para eu orar por ela, e eu orei, mas o Espírito Santo falou assim para mim: filha, não é só isso. Assim, eu orei por ela, abençoei a vida dela, mas eu fiquei incomodada. Eu falei, ai Deus, a pastora só falou que era para eu orar, para a gente visitar uma senhora. E eu falei, Deus, eu não gosto de ficar tirando a sorte na palavra, mas o Senhor precisa me dar uma palavra para entender o que está acontecendo. Enquanto a pastora conversava lá, eu tirei e caiu Apocalipse 21. E Apocalipse 21 diz exatamente aquela passagem sobre a noiva adornada, e ali fala, né, que os idólatras, os impuros não herdarão o reino dos céus, e começa a falar uma série de coisas. Eu falei, Deus, essa mulher não tem a ti como Senhor e Salvador. Aí eu li todo o contexto de Apocalipse, e com uma pessoa de 81 anos você tem que contar uma historinha como se você estivesse falando com uma criança, para que ela venha entender. E ali eu comecei a explicar o plano da salvação. Eu falei, alguma vez a senhora aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ela falou, não. Aí eu falei, olha, mas a senhora precisa aceitar, né? Porque se a senhora não aceitar Jesus, eu posso orar pela senhora, para a senhora ser curada, tudo, mas Jesus, ele veio para um plano maior. Jesus não veio para resolver nossos problemas aqui na terra, queridos. Jesus não veio para fazer com que nós fôssemos pessoas bem-sucedidas nesta terra. Não foi para isso que ele veio. Nós não podemos ter Jesus como os judeus não o aceitaram, porque esperavam que ele viria como alguém que fosse resolver seus problemas terrenos, né? E ali eu expliquei isso para ela, e ali eu fiz o apelo, e aí eu pedi para a pastora fazer o apelo, e ali ela aceitou Jesus, né? Então foi uma confirmação do Senhor falando, tá vendo, filha, você pode pregar em culto de missões, você pode ir lá pregar em missões, porque essa semana você fez a sua parte. Então, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Eu queria, antes de continuar essa palavra, eu gosto muito da parte de visual, porque eu acho que ela marca muito. Nós temos um filme que chama Quem Se Importa. É um filme rápido, tem 5 minutos de filme. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse filme agora. Tem som aí? Glória a Deus. Você não vê as pessoas se afogarem. Quem se importa se elas se afogarem?
Não desperta a igreja, não fique parada, não fique quieta, não olhe pra você. Pare de olhar só pra você. Pare de querer os bens, pare de querer as coisas materiais, pare de querer a fama, pare de buscar o reconhecimento, igreja. Chegou o momento de você olhar para os perdidos. Não olhe pra você, não olhe pros templos, pare de querer grandes coisas e olhe pros pequeninos, olhe pras nações, olha, eles esperam você, eles esperam você, eles esperam esse exército que se levante. Amém, queridos? A gente percebe nessa palavra aqui que em nenhum momento o Senhor falou assim que Ele estaria, o Espírito do Senhor estaria sobre nós para nós pregarmos para multidões, para nós cantarmos muito bonito, né? Para nós sermos excelentes mães, excelentes profissionais, excelentes. Tudo isso faz parte, mas Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre nós para que nós possamos realmente resgatar vidas. O Espírito do Senhor não pode estar sobre nós para coisas seculares, queridos. Nós não podemos usar o Espírito Santo de Deus para poder nos aparecer, para poder fazer coisas que não edificam em nada. A palavra de Deus, ela cita dois tipos de homem: o homem natural e o homem espiritual, né? E se nós queremos falar sobre o homem natural, aí nós podemos falar sobre tantas coisas, mas se nós formos falar de um homem que o Espírito do Senhor está sobre ele, então nós temos que falar de homens e mulheres espirituais, amém? Que façam se cumprir essa palavra, que foi a primeira mensagem de Jesus. Vocês imaginem o rei dos reis, né? Que se separou do pai, que se humilhou, que se fez em forma de servo, que entrou numa sinagoga, no meio de um monte de fariseus. Quantas coisas o Senhor podia ter feito no primeiro discurso dele. Ele poderia ter chegado no primeiro discurso dele e falado assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque eu sou o cara. Eu sou o cara que criou todas as coisas. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. Ele poderia ter falado tantas coisas, né? Mas ele só quis pronunciar o motivo pelo qual ele veio, e o motivo pelo qual ele morreu, e o motivo pelo qual nós devemos cumprir e continuar a obra que ele fez aqui na terra. Porque ele disse que ele iria subir ao Pai, mas que ele ia enviar esse mesmo Espírito Santo sobre as nossas vidas. Foi isso que ele pronunciou. Ele não ficou com o Espírito Santo para ele, mas ele disse que nos enviaria. Se é o mesmo Espírito, significa que nós temos que fazer exatamente as mesmas coisas. E eu falo isso, queridos, com muito tremor, mas muito tremor mesmo, diante de Deus e diante de vocês, porque eu sei que não é fácil. Mas a palavra de Deus fala assim, que quem perder a sua vida por amor a Ele vai ganhar, mas quem ganhar a sua vida por amor ao mundo vai perder. Então não adianta, queridos. Nós podemos hoje estar com 20, 30, eu com 40, alguns aqui com um pouco mais, mas tudo isso vai passar. Recentemente faleceu um querido, muito querido meu, o André, um menino que começou a trabalhar comigo com 16 anos de idade, e ele morreu aos 29 anos, e minha mãe ganhou ele para Jesus. Mas ele estava com uma doença muito ruim, câncer, e ele dizia até o último momento: se Jesus quiser que eu viva, eu vou viver. E se Jesus quiser me levar, eu também estou pronto. E o menino que fez a obra de Deus até o fim. E ali o velório dele foi algo assim muito tranquilo, muito leve. A gente estava sentindo, é lógico, todo mundo sentindo a partida dele, mas a gente sabia para onde ele ia. 15 dias antes foi o falecimento de um presbítero da minha igreja. E eu nunca vi, nem a Milka, até a Milka falou, nunca vi um velório desse. Gente, nós nunca vimos um velório igual aquele, porque aquele homem era tão de Deus, que o velório inteiro só se evangelizando. Foi algo assim, muito tranquilo. Você via assim uma esposa falando, olha, Deus não podia, ela só falou assim, eu só quero agradecer a Deus por eu ter podido viver com meu marido
durante quantos anos, né? Você lembra? 50 anos, né? Eles fizeram 50 anos de casado. Ela tinha feito 50 anos de casado. E ela falou: e ele está com a gravata do casamento que nós casamos. Porque ele disse que se um dia ele partisse, ele queria que eu colocasse essa gravata nele. E ele morreu falando para o pastor da minha igreja: pastor, vai ser muito difícil você continuar pregando o que você está pregando, mas continua pregando contra o pecado e continua pregando uma igreja família, uma igreja de amor. Então é algo assim extraordinário, queridos. Então Jesus, ele pode vir para qualquer um de nós, seja com 29 anos, seja para o presbítero que acho que devia ter uns 70 e poucos anos de idade, mas ele pode vir para qualquer um de nós a qualquer momento. Mas será que nós cumprimos a missão pelo qual ele tem nos chamado? Por que é que nós estamos vindo à igreja? Por que nós somos crentes há tanto tempo? Será que nós vemos a igreja como um clube, como um período que a gente vem, a gente se sente bem, a gente canta e é gostoso, a gente sente a presença de Deus por um período de tempo? Porque aqui ele está do nosso lado mesmo, né? Porque tem pessoas bacanas, pessoas boas. Mas será que quando a gente está lá fora, a gente não faz como passou nesse filme? A gente simplesmente ignora, bate uma pessoa na nossa porta, pede um prato de comida, a gente até dá um prato de comida, mas a gente não fala da palavra de Deus para ela. Será que aqueles que estão mais próximos de nós, né, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos irmãos, nossos tios, como será que tem sido a nossa conduta perante eles? Será que a gente vê a situação deles não ser salvo e simplesmente a gente fala: não, mas eu não vou falar nada da palavra de Deus, porque se eu for falar alguma coisa da palavra de Deus, eu posso me contrariar, eu posso ficar mal, meu tio, minha tia gosta tanto de mim. Mas a palavra diz que se o Espírito do Senhor está sobre você, Ele te unge, Ele te dá poder para isso. Queridos, nós não podemos nos conformar com as pessoas indo para o inferno. Eu queria que nós pudéssemos agora ler exatamente a última pregação do Senhor Jesus, porque a última pregação do Senhor Jesus, ela completa a primeira. Porque a primeira o Senhor simplesmente disse sobre uma missão que nós devemos cumprir. O Senhor disse: olha, a missão de vocês é, o Espírito do Senhor eu já enviei sobre vocês, e Ele dá poder para que vocês possam fazer isso e fazer aquilo, que eu acabei de ler com vocês aqui. Mas agora nós vamos para a última ministração do Senhor Jesus. E a última ministração do Senhor Jesus está no livro de Mateus 31, a partir do versículo 41. Isso foi uma semana antes da sua morte, aproximadamente, né? Pelo que a gente estuda um pouquinho e vê. Ele estava falando sobre um monte de coisas, sobre parábolas, né? Mas chegou exatamente nesse momento, no capítulo 25, a partir do 31, ele parou de falar por parábolas e ele simplesmente falou as claras, queridos. E ele disse o seguinte: olha só como Jesus, ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Primeiro ele fala que ele estava ali, o Espírito do Senhor é sobre ele e tinha ungido ele. E ali ele estava como homem, declarando isso. Mas agora ele diz que como ele estava muito perto da sua morte, ele já começa a falar como aquele que realmente ia vir como um rei. E ele diz o seguinte: quando pois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Em algumas versões tem dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. Ele declara exatamente as mesmas palavras que ele declarou a primeira vez que ele pregou. Então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e lhe acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E respondeu-lhes o rei:
em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim os fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, aos cabritos. Gente, bodes e cabritos, eles são da mesma linhagem das ovelhas. Eles são a mesma espécie das ovelhas, mas eles não são ovelhas. Aqui quer dizer que dentro da igreja, nós temos ovelhas, mas nós também temos cabritos, porque é da mesma espécie. Eles nascem da mesma espécie. E aí diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ao observar a criação de bodes, né, nós percebemos algumas coisas assim, bastante diferentes das ovelhas. E aí é uma coisa assim que eu queria que a gente pudesse estar estudando junto um pouquinho, né? As características das ovelhas, as características do bode. Porque aqui fala bem claro, o Senhor Jesus aqui, Ele está dizendo nessa palavra, que se nós cumprirmos a missão do que Ele falou na primeira vez que Ele ministrou, nós seremos recebidos. Vinde a mim, benditos de meu Pai, né? Porque nós vamos estar dando comida, nós vamos dar comida espiritual, a comida material, quando alguém estiver com fome, né? Aqui fala que aquele que tem sede, nós vamos dar de beber. Aqui fala que quando ele teve nu, alguém o vestiu. Quando fala ali em Isaías 61, né, que nós estaríamos libertando os cativos. Cativos são pessoas que estão presas. E aqui diz: quando eu estava na prisão, você foi me ver. Então aqui o Senhor está pronunciando exatamente todas as coisas. E Ele diz que quando você faz isso a qualquer um do seu irmão, ou a qualquer um dos mais pequeninos, você fez para Ele. E esses que assim o fizer, naquele dia, quando o rei estiver sentado no seu trono, Ele vai dividir do lado direito as ovelhas e vai falar: vinde a mim, benditos de meu Pai, e venha para o reino que eu tenho por herança para você. Mas para os bodes, para os cabritos, Ele aqui dá uma sentença e Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, Jesus está falando isso. Eu poderia hoje no culto missionário estar falando com vocês de vários missionários. Eu já estou falando de Paulo, já estou falando de vários missionários. Mas aqui é Jesus que está falando, não somos nós. Não é um missionário, não é nem um missionário que escreveu a própria palavra de Deus. Mas é Jesus que está falando. Aqui Ele declara uma sentença. Não tem como nós acharmos que isso não vai acontecer. É isso que vai acontecer. Você pode estar na casa de Deus, mas se você ou eu não fizermos a missão pelo qual o Senhor nos chamou, nós vamos ir para o fogo eterno. Nós temos que parar com essa religiosidade de acharmos que uma vez salvos para sempre, queridos. Não existe predestinação, não. Eu pelo menos não acredito. Tem até alguns aí que discutem essa tese. Eu não acredito, porque a palavra de Deus fala de bode e de ovelha, e bode é a mesma espécie da ovelha. Então eu não posso acreditar em predestinação. O que eu posso acreditar é que se eu não cumprir aquilo pelo qual eu fui chamada, infelizmente eu posso ter vindo na igreja durante 30, 40, 50 anos da minha vida, mas se eu não conseguir me entristecer com uma pessoa que caminha do meu lado e indo para o inferno, então que eu não posso ir para o céu, queridos. Eu passei uma fase difícil com a minha irmã, e um irmão meu que é presbítero, mas eu creio que o Senhor uma hora vai trazer uma revelação profunda, porque ele é um homem de Deus. Ele teve a capacidade de falar assim: filha, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o diabo usa as pessoas para te tirar do foco. Porque você tem que ver que nem todo mundo é salvo, né, filha? Ele quis dizer que naquele momento minha irmã, se ela fosse para o inferno, tudo bem. E eu disse para ele: eu não posso pensar dessa forma, porque eu não posso ser feliz se eu souber que minha irmã vai para o inferno. Então nós temos que lutar pelas vidas, queridos. Por pior que seja a situação, nós temos que lutar pelas vidas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre a característica da ovelha e sobre a característica do bode. O
bode jovem é chamado de cabrito, e as principais características deles são comportamento entre si, eles se escornam mutuamente, modo de se alimentar, comem vorazmente, modo de beber água, fazem tão grande alvoroço que turvam e lameiam as águas. Condução do pastor. Por causa de seu instinto egoísta, o pastor é obrigado a separar os bodes dos cabritinhos, senão estes ficam sem alimento. As ovelhas, ao contrário, elas são dóceis, mansas, humildes e obedientes. Já os bodes são rudes, agressivos, gostam de dar cabeçadas naqueles que o cuidam. E aí a gente começa, nesse estudo assim, a falar algumas características sobre os crentes ovelhas, né? E os crentes bodes. O crente ovelha, ele se sacrifica, se entrega, se dá. A ovelha, quando está sendo atacada pelos lobos, ela se dá conta como morta, prende a sua respiração para que os lobos não a sintam com vida. E logo, como são vorazes e carnívoros e gostam de comer a sua presa quando a matam, vão embora. Ao contrário, o bode, ele sai correndo no maior desespero da vida e acaba morrendo de um jeito ou de outro. A ovelha é levada para o matadouro e não abre a sua boca. O crente bode abre o bocão e não leva desaforo para casa. Morre como Sadã, amaldiçoando os seus inimigos. O crente ovelha escuta e guarda no seu coração todas as coisas. O crente bode mal escuta, já sai falando para todo mundo. O crente ovelha é prudente, o crente bode é tolo e estúpido. Existem uns crentes ovelhas que são os caladinhos ou coisinhas bonitinhas, aparentemente, mas cuidado para não tocar neles, pois podem manifestar a sua verdadeira fase de bodes, e em muitos casos até de lobos. O crente bode é falso, covarde, vingativo, insensível e muito perigoso. Daí para se transformar no lobo é só um pulo. Já o crente ovelha é verdadeiro, honesto, não guarda mágoa, nem desejo de vingança no seu coração. Por mais que seja ofendido, jamais ofende alguém. O crente ovelha ora, o crente bode reza. O crente ovelha jejua, o crente bode é glutão. O crente ovelha adora Jesus, o crente bode adora a si mesmo. O crente ovelha louva a Deus, o crente bode canta para os seus males espantar. O crente ovelha entrega os seus dízimos e ofertas, o crente bode empresta para Deus quando lembra de fazê-lo. O crente ovelha serve, o crente bode quer ser servido. O crente ovelha trabalha, o crente bode dá trabalho. O crente bode não obedece ninguém, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem líder, e tampouco pastor. Esses dois últimos é que ele tem mais raiva. Ele diz assim: estou ouvindo, mas não estou escutando. Estou vendo, mas nem me importo. O crente ovelha se apresenta para fazer o serviço sem que tenha que receber algum tipo de recompensa ou mérito. O que realiza não o faz para se mostrar e nem para aparecer. Amém, queridos? Então essa é a diferença, né, da ovelha e do bode. E a palavra de Deus fala que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue, né? Então nós temos que aprender a ser ovelhas. E ovelha é obediente. Ovelha, mesmo que ela esteja prestes a cair no abismo, quando o pastor pega ela com aquele cajado e a levanta, ela volta para o seu destino natural. Quando ele pega a vara ali para abrir a sua pele, para ver se não tem algum carrapicho, ela se deixa olhar, ela se deixa fazer com que o pastor ali cuide daqueles carrapichos, daquelas feridas que pelo caminhar dela pode ter acontecido. Agora o bode não, o bode ele já sai chifrando, ele já sai amaldiçoando, ele já sai achando que ele é capaz de cuidar do seu próprio caminho. Mas eu creio que nesta noite, cada um de nós vamos aprender a ser ovelha, queridos, e vamos obedecer esta palavra que está escrita, para que naquele dia o Senhor fale para nós: vinde a mim, benditos, porque eu vi quando vocês ali estavam reunidos, e no coração de vocês tinha
fosse melhor, quando vocês não perdiam a oportunidade em momento nenhum. Queridos, o tempo da gente está tão curto, tão pequeno. Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo para as coisas de Deus. Porque o diabo, nesses últimos tempos, ele tem colocado uma estratégia no meio da igreja, no meio do povo de Deus, de nos ocupar de diferentes formas. Então nós perdemos todo o nosso tempo fazendo tantas coisas para Deus. E aí passa o dia, a semana, o mês, o ano, e quando nós vamos ver, nós não conseguimos convidar uma pessoa para visitar a igreja. Eu falo nós porque eu faço parte dessa igreja, viu, queridos? Eu posso não ser membro dessa igreja, mas eu vou estar no céu com vocês, vamos morar tudo junto, né? Não vai ter divisão. E eu vou estar presente em nome de Jesus dentro das oportunidades que tiver, porque a gente também está com uma série de coisas, mas eu faço questão de estar presente sempre que possível. Vai ter tanto evento aqui das mulheres, dos jovens, dos homens. Olha, eu fico feliz de ver que a igreja aqui, ela está dando oportunidade para todas as pessoas. Mas, queridos, não adianta simplesmente nós virmos a este lugar, participar desses eventos, termos uma comunhão gostosa, falarmos com o nosso irmão, comermos, irmos embora para nossa casa e naquela semana, naquele dia, não falar absolutamente nada com o nosso vizinho que não conhece Jesus, não trazermos uma pessoa diferente para conhecer. Porque se você tem algo bom, se você recebeu algo bom vindo de Deus, é impossível que você não queira que outras pessoas também tenham isso. Se você não tem esse sentimento, querido, alguma coisa tem de errado no seu coração, alguma coisa precisa ser curada. Porque foi para isso que nós viemos, para nos compadecer, para cuidar, para zelar de vidas. A única coisa que vai contar conosco na eternidade são as vidas. Nós podemos ter casas boas, carros bons, podemos ter transformado os nossos filhos em grandes homens, grandes mulheres, podemos ter cuidado muito bem do nosso marido, passado muito bem a roupa dele, feito comida, podemos ter cuidado da nossa estética, feito cirurgia plástica, mas, queridos, nós não vamos levar nada disso. O Senhor, quando você chegar lá diante dele, Ele vai falar: meu filho, parabéns, porque você estudou 10 anos, fez faculdade, pós-graduação, foi um grande empresário, construiu tantas coisas. Parabéns, porque você vai ficar aqui comigo. O Senhor não vai falar para mim: olha, filha, parabéns, porque você tem uma filha linda, um filho, você criou bem ele no Evangelho. Parabéns, vem aqui. Isso também vai contar, mas não vai ser aquilo que vai ser primordial para o Senhor falar: vinde a mim, bendito de meu Pai. Então, queridos, é tempo de nós analisarmos se realmente nós temos tanta certeza assim da nossa salvação. Porque se alguém pergunta para nós: você é salvo? Ah, eu sou salvo. Mas nós não estamos cumprindo o que está nessa palavra, então nós não somos salvos. Porque Jesus disse aqui que se nós não tivermos feito isso, Ele vai falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno. É Jesus que está falando, não sou eu. Eu não gosto de trazer palavras de exortação. Quem me conhece sabe disso. Eu não gosto. Mas Jesus falou. Nós já estamos finalizando e eu queria passar o último filme, que é um filme rápido também. E esse filme é muito forte, gente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nesse filme, o Senhor vai falar: vinde a mim, benditos de meu Pai. Pode pôr, querida. And I am living to trust in God for everything.
falando sobre missões estaduais. Vocês puderam ver as bandeiras que foram colocadas. Mas eu acho que esse vídeo ele serve para nós, além de nós termos uma noção, se você tem acesso à internet, se você tem um pouco mais de idade, não tem tanta facilidade, mas tem um filho em casa, a maioria das casas nossas hoje tem computador. Reserve um tempo durante sua semana para que você possa ver o que está acontecendo no mundo, como as coisas estão acontecendo. Se comuniquem com os missionários. Existe o site da própria igreja de vocês, que vocês podem estar se comunicando com os missionários que são da própria igreja de vocês. E existe a igreja perseguida. E esse povo, tudo o que eles desejavam na face da terra era que, exatamente como nós estamos neste dia, eles pudessem estar. E eles, para cultuar a Deus, eles têm que fazer tudo às escondidas. E todos os dias morrem milhares de missionários que são perseguidos por todo o mundo. Porque a maioria ainda da humanidade não conhece Jesus. A maior religião do mundo, diferente do que nós pensamos, não é o cristianismo. E é exatamente a religião que são capazes de matar se eles sabem que outra pessoa está professando outro Deus. Nós temos o privilégio de ter nascido no Brasil, uma nação que dá liberdade de nós cultuarmos a Deus. O Senhor nos deu o privilégio de conhecer a Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E o Senhor nos dá a facilidade e ainda nos dá a graça de termos saúde e disposição para levarmos a maior quantidade possível de pessoas junto conosco para os céus. O que está faltando em nós, queridos? O que está faltando em nós para que nós possamos cumprir o chamado de Deus, cumprir aquilo que Ele nos comissionou a fazer? Também eu queria dizer que talvez seja até fácil nós ofertarmos, fazer uma oferta missionária, ou talvez orar, adotar um deles para poder estar orando. Isso é muito importante. Mas eu quero dizer, queridos, que isso não está escrito na palavra de Deus, nessa passagem específica que eu li para vocês. O que está escrito nessa palavra é que muito mais do que nós ofertarmos ou nós orarmos, é nós fazermos. A palavra diz que nós temos que dar comida para quem tem fome, nós temos que dar a água para quem tem sede, nós temos que libertar os que estão presos. Então, muito mais do que você ofertar para aqueles que estão em lugares que você não pode estar. Porque se o Senhor te colocou aqui, nesta igreja, se o Senhor te colocou na empresa que você está, se o Senhor colocou você na escola que você estuda, se o Senhor colocou você dentro da família que você está, e se talvez você não tenha um chamado para missões como esses, em locais perseguidos, ou para missionários, como eu já vi um projeto maravilhoso que o pastor mostrou para a gente, vocês vão estar ajudando, vai estar fazendo um trabalho aqui no Brasil mesmo. Mas se o Senhor colocou vocês num determinado local, como colocou a mim também, nós temos que cumprir esse legado aonde nós estamos. Nós temos que alimentar as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que dar água aos que estão ao nosso redor, nós temos que libertar os que estão presos ao nosso redor. E quando nós falamos de prisão, queridos, existem vários tipos de prisões. Às vezes nós temos tanta dificuldade de lidar com pessoas problemáticas. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com pessoas problemáticas, mas são pessoas que estão prisioneiras de sentimentos, de traumas, pessoas prisioneiras de passados, pessoas prisioneiras em vícios, pessoas prisioneiras em tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós viemos
para libertar os cativos. Nós viemos para dar vista aos cegos. E os cegos que nós entendemos aqui nesta palavra são aqueles que não conseguem ver as coisas que nós vemos, se é que nós estamos vendo também. Então, querido, eu queria que nesse momento a Tamiris vai estar ministrando um louvor, que todos nós pudéssemos estar baixando a nossa fronte e pensando: Senhor, eu tenho tanto tempo de convertido, Jesus, e Senhor, me ajuda se eu não estou cumprindo aquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor. Analisa a sua vida, querido. Sobre as
Aquele que sente necessidade de falar: Senhor, me perdoa pela minha negligência. Senhor, me perdoa porque, ao invés, Senhor, de eu ser ovelha, às vezes eu tenho me colocado no papel de cabrito ou de bode. Senhor, mas nesta noite eu entendi o que o Senhor declarou na sua primeira e na sua última mensagem antes do Senhor ir para a cruz. E eu quero cumprir, Senhor, aonde eu estou, o chamado que Tu tem para a minha vida. Eu queria que você que sente necessidade, que você tome uma posição diante de Deus, que você possa estar vindo aqui à frente. O pastor dessa igreja vai estar aqui intercedendo pela sua vida, porque, queridos, nós precisamos fazer a diferença. Você também que tem o seu coração para abençoar aqueles que vocês viram no vídeo, que não estão aqui, mas que abriram mão da sua vida para estar em outro lugar, abriram mão de trabalhar, de estudar como nós fazemos, para viver 24 horas por dia à disposição de fazer a vontade de Deus, e mais do que isso, correndo risco até de morrer, e você também não ofertou ainda, porque nós também temos que matar a fome desses que estão aí fora, morrendo por amor a Cristo, amém? Que você também possa se dispor e vir ofertar também para eles. Mas eu queria que vocês, neste momento, repetissem uma oração comigo. Todos nós, porque eu não estou pregando para vocês não, meus queridos, eu estou pregando para mim mesma. Porque quanto mais eu estudei acerca disso e quanto mais vídeos eu vi, mais eu cheguei à conclusão de que eu sou negligente com a obra de Deus e faço muito pouco para o Senhor. Todos nós vamos orar assim: Senhor meu Deus, Jesus, nesta noite eu quero me arrepender pela negligência que eu tenho tido de não cumprir a missão pelo qual o Senhor determinou. Senhor, Tu deste o privilégio de eu estar no Brasil, de eu estar num lugar livre para Te adorar, para ganhar vidas para Ti. E muitas vezes, Senhor, eu tenho agido como bode, eu tenho sido egoísta, eu tenho guardado o Senhor somente para mim, eu tenho, Senhor, somente pensado e feito coisas que agradem a minha vida terrena, e não tenho construído, Senhor, o terreno, não tenho construído o tesouro, Senhor, que o Senhor determinou que eu construísse. Porque o Senhor disse que o tesouro maior é ganhar vidas, e este é o único tesouro que vai estar conosco naquele grande dia. Senhor, perdoa-nos e não permita que naquele dia, como a Tua palavra diz, nós venhamos estar do lado esquerdo. Senhor, abre os nossos olhos, derrama da Tua graça, da Tua unção. Nós queremos declarar que o Espírito do Senhor é sobre nós, que o Espírito do Senhor está sobre
nos arrependemos. Nós sabemos que nós temos um Pai que é tremendo em nos perdoar. No seu segue a cada momento que nós nos arrependemos. Amém? Queria agradecer pelo privilégio do Senhor Deus estar aqui com vocês nessa noite. Meu marido também está ministrando numa outra igreja hoje. Isso é um privilégio para nós. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio estar aqui com os irmãos. É um privilégio poder ouvir essa palavra que nos direciona a saber o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer enquanto nós vivemos. Amém? Eu queria aproveitar também para dizer um pouquinho só sobre a missão que o Senhor destinou, né, que é o Ministério Mulheres Saradas. Nós vamos ter o nosso quinto encontro agora dia 30 de abril. Vai ser na cidade de São Bernardo, na Igreja Restaurante Vidas. E eu queria convidar, agradecer as irmãs que sempre estão com a gente, né? Nós estamos fazendo 10 meses de existência, já nascemos e estamos indo para o quinto encontro. O quinto encontro ele vai se realizar um dia antes de nós fazermos no ano. Olha que bênção, né? Então, além de tudo, nós vamos comemorar o nosso aniversário de um ano. Eu queria convidar todas as irmãs para estar participando. Queria dizer que desde esse quarto encontro, o Senhor já tem tocado no nosso coração para estarmos destinando um espaço deste encontro para missões. O último foi em Santos. E nós falamos acerca um pouquinho da cidade de Santos. E chamamos Jesus ali para aquele lugar. E dessa vez nós vamos estar em São Bernardo e vamos fazer a mesma coisa. Porque nós precisamos ser curadas, saradas, como o ministério determina, mas para fazer algo, né? O Senhor não nos chamou para ser saradas, para ficarmos, né, numa zona de conforto. Então nós temos levado isso também nos nossos eventos. E eu queria estar convidando vocês a estar participando. Nosso cartaz já está lá atrás. E eu já trouxe também os convitinhos menores, onde tem as explicações. Nós vamos ter uma pregadora, uma palestrante, a pastora Raquel, que é lá de Santos, que é uma psicanalista, uma mulher de Deus, ministrando a parte de corpo. Vamos ter a pastora Ana Rosa, que é do Casarão. Vamos ter a pastora Marlene, que todas vocês conhecem já, também ministrando, que é da comunidade Remo. E a pastora Rosângela, que é da casa aí, também, que vocês conhecem, que também vai estar ministrando nesse quinto encontro. Eu sei assim que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Então todas as irmãs estão convidadas. Levem uma irmã. Convide pessoas que não conhecem Jesus. Convidem irmãs de outras igrejas que podem estar passando alguns problemas na parte de cura, tanto do corpo como da alma como do espírito. E nesse dia nós vamos estar abordando sobre isso. É aberto para isso. Nós vamos ter ônibus saindo de Mauá. O custo do ônibus é de R$10. Vai sair ali da Avenida Portugal. Então, às vezes, se vocês quiserem ir de ônibus, começa São Bernardo, mas é um pouco fora de mão. É ali perto da Mercedes, ali na Avenida 1, através da Avenida Taboão. Então, é muito fora de mão. Então, assim, é mais fácil a gente ir de ônibus. Então, nós vamos colocar o ônibus que vai sair da Avenida Portugal e Mauá, porque a gente tem uma grande quantidade de mulheres que saem de Mauá, né? E o custo do almoço e do café da tarde é de R$15, amém? Vocês podem estar pegando com a pastora aí, fazendo a reserva de vocês. E eu agradeço, pastor, pelo privilégio de estar aqui, pela confiança que o Senhor tem na minha vida. Eu agradeço a vocês, Anjo, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês, como igreja, vocês podem contar comigo. Naquilo que for possível fazer, vocês podem contar comigo, amém?